Boa noite, gente linda! Boa noite! Hoje vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade na vida real. Ali vamos chamar Dona Natiele, minha companheira. Boa noite, gente linda! Vamos para essa live que eu estava bem ansiosa para fazer. Como já Boa noite. Nath, estávamos ansiosa para fazer a live de ansiedade. Muito ansiosa. Nossa, Deixa eu levantar o volume. Quando a gente veio falando de ansiedade, começou da ansiedade, né, Nath? exatamente. Foi muito sugestivo. Boa noite, Laura. Boa noite, Laura. Eu. Boa noite, Sandra, sua Boa linda. noite. Eu realmente. Eu acho que essa live ela é para todo mundo. Para todos os seres humanos, não importa, eu não acredito, Nath, que tenha algum ser humano na face da Terra que não seja ansioso. Ou que pelo menos tenha algumas coisas que tenham vértice da ansiedade. O que tu acha? Eu concordo contigo e eu acho, inclusive, que a gente pode começar trazendo que a ansiedade em si não é algo ruim, É não é algo verdade. prejudicial, Com né? certeza pode nos prejudicar, né? Pode nos prejudicar quando ela foge da normalidade, porque ela é um sentimento que serve para nos proteger. Então, Exatamente. quando ela ultrapassa, Ô, Nath, a gente já foi bem ansiosa. sim. Então, vou apresentar antes, porque a Nath entrou e eu já entrei, e aí a gente nem se apresentou. Boa noite, Boa Mar. noite. Boa noite, Márcia. Então, hoje a live é sobre ansiedade. A gente foi tão ansiosa que a gente nem se apresentou. Eu sou a Flávia, psicanalista, e estamos nas segundas-feiras fazendo live toda segunda-feira para vocês, para que não só para vocês, mas para nós, né, Nath, para mais conhecimento, mais discernimento e mais clareza sobre as coisas da vida, sobre coisas do cotidiano. Te apresenta um pouquinho também, Nath. Isso mesmo, serve para vocês e as lives servem para a gente também. A gente vai também olhando para coisas pessoais e a gente cresce muito também fazendo, falando aqui, tendo essa troca com vocês. Então, eu sou a Nath, Natiele, sou psicanalista e analista junguiana. Isso mesmo. Quando a gente pensou na live de janeiro, na verdade, elas estavam sendo colocadas de outra maneira, né, Nath? Mas, como o final do ano geralmente gera muita ansiedade para nós, por quê? Porque muitas vezes, a gente está com a nossa família, a gente está olhando para padrões, né, Nath? Então, assim, a gente não pode esquecer que na ansiedade, como tudo na vida tem padrão, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho também sobre isso. Então, essa Nath, eu ia dizer, essa live, na verdade, não era para acontecer agora, né? Nath, se eu não me engano, ela estava no cronograma de fevereiro e a gente antecipou exatamente porque a gente é ansiosa. Mentira! A gente antecipou porque a gente queria, na verdade, trazer esse assunto, porque é um assunto que a gente vive todos os dias. Sim. Tu quer falar um pouquinho? Quer trazer também o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai falar? Bom, a ansiedade acaba fazendo parte, né, do nosso cotidiano, principalmente hoje em dia, que está tudo tão acelerado e realmente está ficando um pouquinho complicado de gerir isso aí, né? Então, por isso também que a gente antecipou para janeiro, porque é um tema muito recorrente, muitas pessoas nos procuram
em consultório para falar sobre ansiedade, para trazer que tem ansiedade, que não está conseguindo controlar sozinha, né? Então a gente resolveu realmente antecipar esse tema para janeiro, que nada como começar o ano já olhando para isso, né? Já tentando aliviar um pouco esses sintomas que são tão ruins. E eu falo por mim também, né? Eu me considero uma pessoa ansiosa. Então, e é muito importante realmente saber o que gera a ansiedade e aquilo que eu trouxe, né? Que agora também entrou mais gente, que a ansiedade mesmo real, ela te prepara. Mas a ansiedade, quando ela se torna crônica, ela começa a prejudicar, ela te consome. Consome a tua energia, né? Então, é mais ou menos isso. A Hailey, que é do filme Divertidamente, ela era uma criança, então, que a gente pode falar um pouquinho, né? Eu acredito muito que quando a gente colocou a live, a gente também fala sobre a nossa infância. Porque não tem como a gente falar sobre nós hoje, adultos, se a gente não falar sobre a nossa criança. E eu vou falar, como sempre, vou falar das minhas vivências, né? E a Nath também vai falar um pouquinho sobre as dela. A minha vivência, principalmente com ansiedade, foi porque eu sempre fui uma criança, como a Hailey, muito feliz, muito cheia de expectativas perante a vida. Tanto é que foi muito interessante quando ela veio na crise de ansiedade no 2, né, a Hailey, e ela trouxe a ansiedade trouxe, né, foi porque você alegria, né? Então ela apontou o dedo e disse assim, foi porque você alegria tapou a minha tristeza e eu agora estou tendo uma crise de ansiedade. Então eu nunca tive crise. Boa noite, Boa tudo bem, noite. Marcos? O que que acontece? Eu nunca tive, Nath, uma crise de ansiedade, mas eu sempre fui mais ansiosa. Eu tinha uma respiração curta, então eu era aquela pessoa que falava muito rápido, que tinha que fazer as coisas muito rápida. Eu sou muito rápida. Boa noite, Boa Nair. noite, Nair. O que que acontece? Olha que coisa que agora quando a gente conversa, eu me dou conta de várias coisas. Essa semana foi eu e a Nath, nós fizemos exatamente isso. Conversando, a gente se dava conta de muitas coisas. E eu agora falando isso, eu me dei conta. Eu teve uma época que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na área da beleza, para quem não sabe. Eu fazia cabelo e maquiagem em 20 minutos. E eu vi que entrou algumas pessoas que eram minhas clientes. E não tem como uma pessoa não ficar ansiosa por trabalhar com beleza. Porque eu precisava fazer algo muito rápido. Porque como eu trabalhava sozinha, Nath, eu sempre trabalhei muito rápido. E isso me gerava ansiedade, não tinha como. Então eu sempre fui muito rápida nas coisas. Então a minha ansiedade sempre existiu, né, desde quando eu era criança, mas vem do lugar feliz, não vem da tristeza e da melancolia, vem desse lugar feliz. E a tua? Me conta tu, como é que foi a tua ansiedade? Bom, eu acho que eu sempre fui uma criança muito nervosa, sempre em estado de alerta. Isso é uma vida inteira assim. Eu trouxe em outra live também que eu descobri há pouco tempo que as dores de cabeça e a enxaqueca que eu sentia eram da tensão, Ah, desse estado de tensão, que para mim era o meu normal. Eu achava que eu funcionava assim. Eu achava que era normal sentir isso, se sentir sempre desse jeito em estado de alerta. E há muito pouco tempo, agora, eu descobri que esse estado de alerta era ansiedade. Porque eu não nomeava como ansiedade, eu nomeava como um estado de alerta. Eu não queria dizer que eu sentia isso, sabe? Então eu descobri que não, que é uma ansiedade. E foi muito importante nomear isso, entender isso. Eu descobri na terapia, inclusive, olhando para minha história, né, percebendo as coisas, percebendo as minhas atitudes quando vinham esses gatilhos, e eu consegui descobrir que isso é ansiedade. Então foi importante que quando a gente nomeia e sabe o que a gente está sentindo, é mais fácil de lidar com o sentimento. Então, acho que o primeiro passo. Então, assim, sempre fui desse jeito.
muitos momentos, desde muito pequeno. Eu me lembro sempre muito nervosa, muito preocupada, com muito medo e muito ansiosa. A ansiedade hoje, Nath, de 0 a 10, depois a gente vai pedir isso para as pessoas, mas eu vou dizer para mim também, de 0 a 10, quando tu acha que a ansiedade te atrapalha hoje? Me atrapalha bastante. Deixa eu ver. Eu acho que depende do dia, tá? Que daí eu consigo também identificar isso, né? Vai depender do que eu tenho para fazer. Que depois também a gente vai trazer uma pergunta aqui para as pessoas de quando que aparece mais. Se é quando precisa fazer algo ou quando precisa se posicionar. Porque no meu caso é quando precisa fazer algo. Então vai depender muito, talvez uns 8 por aí, é bastante, porque é bem recente que eu tô lidando com isso, né? E é o que a gente trouxe, né? É humano, todo Uhum. mundo sente isso. A questão é como vamos lidar e aprender também a identificar por que isso acontece. Daí fica muito mais fácil também de administrar o sentimento. Entender nossos gatilhos, né? E da onde que Isso. a minha ansiedade ela já está muito mais olhada. Então hoje eu eu tento, né? Não vou dizer que sempre eu consigo, mas eu tento estar presente. A gente conversou muito sobre O Poder do Agora, que é um livro que a gente recomenda muito que quem é Muito. ansioso leia, porque Foi o ele melhor livro que eu já li na vida. Sempre é trago verdade, isso. É incrível. é incrível mesmo, porque o que que acontece? A ansiedade é. A gente tem duas latentes que a gente, em outros momentos, a gente vai falar sobre a depressão, né? Mas a gente tem dois momentos que são cruciais na nossa vida. A ansiedade, que é aquela ansiedade pelo futuro, o que, que vai acontecer, como é que vai se desenrolar. E a gente tem também, então, aquele olhar para o passado, que é o olhar da depressão. Então, quando a gente traz o Poder do Agora como um livro que a gente indica, é por quê? Porque ele olha para o presente. Porque não é que não vá gerar ansiedade. Eu sou ansiosa em alguns momentos, sou. Mas aí o que, que eu vejo? O que, que eu consigo identificar? Que eu preciso focar no momento presente. Então, ontem, vamos contar até aquilo que a gente conversou, né, Nath? Ontem, então, eu fui fazer um curso de aquarela e a Nath me perguntou: Meu Deus, como é que tu faz tanta coisa? Sim. Por quê? Porque quando eu estou, eu estou. Então, eu estava com o celular, porque eu estava fazendo, inclusive, os stories aqui, né? Então, mas o livro O Poder do Agora me trouxe isso, essa presença. Porque se a gente está presente, tipo hoje, agora, nós estamos aqui com vocês. A gente não está mais fazendo nada, não tem como fazer alguma coisa. Então, nós estamos presentes. Estamos ansiosa? Não. Estávamos ansiosos de vir? Sim. Mas Muito. é o curtir esse agora, né? Então é a presença. Esse é o melhor antídoto. Depois a gente vai vir trazendo alguns antídotos, né, para a ansiedade. Mas, em primeiro momento, estar no poder do agora. Então é um Isso. livro que super indica, né, Nath? Isso, inclusive, trazendo um breve spoiler aqui do livro, ele traz que não existe outra forma de, de realmente tu te sentir presente, que não seja tu olhando para agora, e ele traz muito que não tem, não existe tempo, só existe o agora. Então, só existe o que a gente está fazendo agora. Agora tá tudo bem? Agora a gente está correndo perigo? Como é que estão as coisas agora? Não, agora tá tudo bem. Então, é isso, só existe o agora. O depois não existe, não existe passado, não existe futuro. Isso foi tão maravilhoso para mim quando eu li esse livro, porque eu vivia naquela coisa, ou era passado ou era futuro, sabe? E depois disso foi muito transformador. Não que não aconteça hoje, inclusive estou precisando ler de novo com urgência, mas, Com mas ansiedade já para ler o livro. com ansiedade eu preciso ler de novo, estou precisando. E então, assim, realmente, a gente só tem o agora.
sabe? Parece ser uma coisa tão simples, mas é tão trabalhoso de colocar isso na nossa vida, E sabe? eu acho que a gente pode já. Primeiro, vamos pedir para todo mundo, né? Se as pessoas querem colocar para nós aí de 0 a 10 quanto a ansiedade atrapalha hoje. Que aí, enquanto vocês vão respondendo, a gente já vai também trazendo, então, o que, que é a ansiedade da vida real, né? E já começar, enquanto vocês respondem, trazer, assim, o que, que é essa ansiedade funcional, que a Nath estava falando, que é o que prepara a gente para a vida, né? Digamos assim. E essa ansiedade crônica, que é aquilo que realmente te consome. Ó, a Karine falou. A Karine falou 8, a Josi falou 11. É verdade. Às vezes é 11 mesmo. É triste, realmente, quando começa a semana que tem muita coisa para fazer. A Márcia Sim. 10, muito Por bem. isso, por isso que eu trouxe, a Adri colocou ali 8, a Laura colocou para ela, mas é 8. Aham. Por isso que eu trouxe que depende do momento e do que tem para fazer, porque eu vai oscilando muito e dependendo do que tiver para fazer, vai ser 10 mesmo. Olha, Laura, trabalhada, trabalhada. Viu? Terapia, né? Terapia em dia, né, Laura? Isso aí. Que legal. Tu quer falar um pouquinho mais sobre as ansiedades funcional ou crônica, Nath? Tu quer que eu traga? Tu pode trazer, mas antes eu quero falar uma coisa. Uma Claro, coisa que me ocorreu aqui quando a Laura colocou. sim. O quanto tem a ver com como a gente aprende a lidar com as nossas emoções desde pequenos, né? A Laura colocou 5 ali agora e aí me veio, a gente conversa muito. Terapia e altas conversas, né, Nath? É verdade. Terapia e muita conversa. A gente identifica muita coisa conversando. E eu ia dizer, aí eu estava trazendo essa questão da infância, né? O quanto a gente conversa muito sobre isso e o quanto a Laura acaba estando mais tranquila por isso, né? Então, o quanto realmente a gente aprende a lidar com as nossas emoções lá atrás. Exatamente. Hoje eu vi um que não tem muito a ver com isso, mas tem. Eu tava. Eu tô buscando alternativas para gostar mais da academia, né? Eu sempre. Eu me propus a fazer 3 vezes a academia e eu tô indo uma ou duas agora, logo depois do. Antes do ano novo, eu tava indo mais do que agora. Acho que meu corpo ainda tá em corpo em estilo de férias, mas eu só tô me enganando, né? Na verdade. E hoje eu vi um vídeo que foi muito interessante que era sobre não coloque emoção naquilo que você tem que fazer. Simplesmente vá. E né, Nath? A gente estava conversando sobre. Eu peço pra Nath, que a Nath vai bastante pra academia, eu penso, que vontade, da onde tirar? E aí Não existe. não tem que tirar de nenhum lugar. A gente não tira do sovaco e simplesmente dá vontade de ir na academia. Não tem. Então, mas não é verdade, Nath. Não, com certeza não existe. Claro, com algumas exceções que gostam, que amam, com algumas exceções que eu conheço de pessoas que realmente Claro, gostam e admiro demais, demais mesmo, sério, todos eu têm minha admiração, elas, na verdade. mas realmente não tem de onde tirar vontade. É ir ou ir, é pensar na tua saúde, é pensar no na tua estética, é pensar nos benefícios que te traz e ir. E a gente gasta mais energia pensando no que tem para fazer do que de fato fazendo. Eu sofro mais por antecedência de ir. Ai, hoje eu não tô afim. Ai, meu Deus, e quem sabe eu vou de tarde? Não, de tarde não dá. Então, se eu não for de manhã, eu não vou mais. Então, vamos. Aí é mais aquela disciplina mesmo, né? E só para colocar aqui, a Nair também respondeu Tinha que que eu se ia... ela tem muita coisa para fazer é 10 ou até mais. Então, é isso aí realmente, né? Principalmente quando temos coisas para fazer. Essa é a ansiedade crônica. Essa é aquela que te consome. Que é quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba colocando a ansiedade em cima disso e acaba nos paralisando. Que é exatamente por isso que a gente acaba, às vezes, nem fazendo tudo que a gente tem que fazer, porque fica tão atrapalhada nos pensamentos e nas coisas que ela acaba deixando a gente mais ansiosa ainda e paralisa. Que esse, para mim, é o problema maior da ansiedade que eu acho.
Ele não te prepara para nada, ele não te dá força, ele só atrapalha mesmo, né? Sim, e tem uma frase que eu gosto muito, que eu me identifico demais, que me ajuda muito, que é a mente mente. Eu adoro essa frase porque realmente o que que deixa a gente nesse estado? O que que deixa a gente em estado de alerta e nesse desespero e nessa ansiedade, nessa coisa? É porque a gente começa a criar mil fantasias e mil ilusões da mente. E isso e aquilo, e suposições, né? Então, qual a chance disso acontecer? Então, quando tu entra no agora e pensa assim, ó, tá, agora tá acontecendo alguma coisa? Não, não tá, tá E tudo bem, né? Entra no agora, respira e entra no agora. Tá, então vou me perguntar, esse sentimento é ilusório, é real, vem lá de trás, vem de onde, sabe? Então é importante fazer esse exercício. fazer as perguntas, né? Sim, eu normalmente fico mais tranquila quando eu começo a fazer isso. E uma das coisas que a terapia, como eu falei nos stories, né, essa semana, não é que a terapia cure tudo, não é isso. É que nós, terapeutas, nós, psicanalistas, psicólogos, enfim, a gente tem as perguntas certas a serem feitas, né? Então não é um passe de mágica, mas com as perguntas certas, a resposta está sempre dentro da gente, mas com as perguntas certas a gente consegue entender melhor as coisas. Então é sobre isso, né? A terapia não é uma cura imediata, não tem um plim, ela tem realmente um olhar e falando e fazendo e replicando, né, todos os dias aquilo que a gente conversa e fazendo as perguntas certas, não tem como. Isso, exatamente. E aprendendo a identificar também a raiz, muitas vezes nos ajuda demais a identificar os gatilhos, né? E a terapia ajuda muito nisso. Eu gosto também de falar um pouco que eu acho que a gente precisa também trazer, né? Que o nosso corpo, o nosso cérebro, aquele cérebro reptiliano, aquele do ancestral, é só para vocês saberem que não mudou. Nós continuamos aquelas pessoas da caverna. Então, essas pessoas da caverna, o que elas tinham que fazer? Sobreviver. E aí veio o que a Nath falou. A gente tá aqui num ponto de sobrevivência. Eu vou viver hoje. É isso que eu preciso. Vou comer, vou caçar para comer e vou vou viver. Eu preciso viver hoje. Então, na verdade, tudo isso aconteceu por isso. E agora essa vida moderna que nos trouxe tantas coisas maravilhosas, mas nos trouxe gatilhos de dopaminas rápidas, de sonos que a gente fica com muita coisa na cabeça e a gente acaba não trazendo, então, um sono reconfortante. O cortisol com estresse muito rápido, porque existe, né, Nath, isso a gente tem que deixar claro, que estresse, cortisol, adrenalina, não é a mesma coisa que ansiedade, né? Então é totalmente diferente. A gente precisa trazer isso. O cortisol é estresse. Tem gente que se estressa hoje por receber um não. E aí, né? Então a gente precisa entender o que que é ansiedade e o que que realmente é hormonal, né? Sim, Com cortisol, com o sono, com a glicose. Hoje a gente come muito mal. Aí, tanto a glicose quanto as insulinas, elas vão oscilar demais e vai dar problema corporal. Então, o biológico para a ansiedade também tem a ver com isso, né? A sim. gente falou da dor de cabeça, do da dor de cabeça, a enxaqueca. Às vezes é exatamente isso. Aí Estresse, atenção. tensão, aí já toma café demais, né? Aí Sim, já come um doce, aí o doce sobe a glicose tão alta. Então a gente acha às vezes que a ansiedade é algo só da vida moderna. Na verdade, ela piorou por muitas coisas que hoje a gente tem de gatilho. Então isso a gente precisa deixar desculpa. muito claro, né? A sensação de urgência e irritabilidade vem muito do açúcar.
E quem hoje não está num docinho, num chocolatinho e bolachas recheadas e wafers e agora no verão o próprio sorvete, que eu gosto bastante de um sorvetinho. É isso. E aí, como que não vai oscilar, né? Exatamente, né? Primeiro também tem que se atentar a isso, né? Aos hábitos, principalmente o sono, que é algo muito importante, muito mesmo. E cada vez com as coisas mais aceleradas, com mais trabalho até mais tarde, com mais informação, com mais também dopamina rápida, que nem tu traz, né? É um celular, é ficar rolando o feed, os stories, é ficar assistindo série até tarde. Todas essas coisas contribuem. Às vezes a pessoa acha que a ansiedade tá lá em cima, eu tô muito ansioso, mas quais são os teus hábitos? Então, isso tudo gera mais ansiedade ainda. É verdade. Antes, ai, desculpa. Antes de falar até da ansiedade, mas agora vamos falar da ansiedade, depois eu volto para o controle, para o padrão e para os traços da história, o fato do celular, né? E foi aquela pesquisa que a gente fez aqui no próprio Stories, né? A maioria das pessoas aqui falou a dopamina rápida e o celular depois de rodar o feed. Como você se sente? Ansioso ou tranquilo? Na minha enquete aqui, Nath, com as pessoas, 100% das pessoas se sentiam mais ansiosas. Como é que foi Sim, aí? a minha também. A maioria se sentiu mais ansiosa, foi a minoria mesmo quem colocou que se sente mais leve, mas isso pode ter a ver também com a comparação, porque é um ciclo interminável de comparação, né? Conforme tu fica mais nas redes sociais, mais tu te compara, mais tu te sente insuficiente, mais tu te cobra, né? Nossa, Então, tal. é claro que a pessoa vai ficar mais ansiosa porque vai achar que tá atrasada na vida, sabe? Eu trago muito isso aqui também sobre a comparação. A comparação é um dos principais também casos que geram ansiedade. Porque tu tá te olhando pelo relógio do outro, né? E não é sobre isso, cada um no seu tempo, cada um com a sua história, com as suas coisas, então não é sobre isso, tu vai ter o teu tempo, faça a tua parte que tu vai ter o teu tempo. E a comparação, nossa, causa muita ansiedade, então de repente é por isso que deixa a pessoa mais ansiosa. E também por tá talvez perdendo tempo ali, deixa de fazer as outras coisas, depois fica mais ansioso ainda, porque perdeu muito tempo no celular. Rolou o feed, né? Rolou o feed, tinha milhões de coisas para fazer. Aí vê um vídeo engraçado ou vê tragédia, o que é pior ainda e aumenta muito mais a ansiedade e o medo da morte. E vamos falar da pandemia, na verdade, também, né, Nath? Porque o que, que aconteceu na pandemia? Na pandemia, então, rolou o terror total. Tudo bem, existia sim algo que era invisível, que a gente não via e que tinha realmente um problema. Mas na pandemia, o que, que aconteceu? Era só desgraça o tempo todo. E Sim, uma eminência de morte muito grande. E aí, o que que era? O que que os jornais falavam, né? Que era o que acontecia, então, no feed, né? Era sim, desgraça o tempo todo. E tu ia morrer. Se saísse de casa, praticamente ia morrer. Então, assim, imagina quanta ansiedade. E muitas pessoas acabaram vindo a morrer, não pela doença, mas por ataque de pânico, a própria. Ai, aquilo que dá problema no coração, que ataque sim. cardíaco. Então, tudo foi levando para que quanto mais ansiedade desse, pior a pessoa ficava. Sim. E eu acredito muito, né? A gente já falou em outras lives sobre isso, né? Que as doenças, na verdade, elas não são doenças que simplesmente vem e tá tudo certo. Não, são doenças que começam no emocional, Sim, né? e eu estava estudando também que um nível muito alto de ansiedade pode impedir até respostas naturais da cura do próprio corpo. Então, prejudica até a recuperação.
de pessoas que estão com algum problema de saúde ou algo assim. Então, realmente é muito prejudicial para o nosso corpo. Isso, sabe? Com certeza. Não, e não tem como não, né, Nath? Porque se a gente for ver, o que a gente faz ali quando a gente rola, se 100% das pessoas que responderam e aquelas que não responderam provavelmente tinham vontade de responder, que dava mais ansiedade para a pessoa estar ali rodando o feed, por que não param de rodar, então, né? Por Sim, quê? Porque é uma dopamina e vai direto para os neurotransmissores. É difícil de parar, ele vem como um vício. E vamos lá, a ansiedade é, ela estimula, na verdade, os vícios. Uma pessoa que é fumante. Eu conheço pessoas que acendem um cigarro em cima do outro. sim. Se tu conhece, a mesma coisa é uma bebida. Tá bebendo uma cerveja lá, trincada de gelada, muito boa, e aí de repente não dá vontade de tomar outra, e aí ainda mais que E esse calor, outra. É o ciclo, né? é um ciclo. Para descarregar a tensão. Então, muitas pessoas vão buscar esse alívio em outras coisas, álcool, drogas e remédios também, né? Que não deixa de Remédio, ser. Ele ajuda, sim, e em muitos casos são necessários, sim, utilizar remédios, mas ele acaba também mascarando um pouco para descobrir os gatilhos, descobrir o que está acontecendo. Então, não é que não precise, sim, sim, tem muitos casos que precisa recorrer aos remédios, sim. com certeza. Mas para a gente identificar isso, a pessoa precisa consultar, ela precisa entender quem ela precisa ver quais são os gatilhos que ela está trazendo dessa ansiedade, De onde vem? reconhecer de onde vem, quando que começou. Então a gente precisa ter essa noção inteira, só que sozinha muitas vezes a gente não consegue. Então Sim. bate na tecla, né? A gente trouxe e a gente vai trazer até o final do ano muita live todas as segundas-feiras. Mas assuntos principalmente graves e sérios como esse da ansiedade, e como vai vir semana que vem os relacionamentos, e assim como vai vir no mês de fevereiro e vai vir outros assuntos, o ideal seria as pessoas procurarem realmente um recurso de autoconhecimento. Seja com live, seja. Agora a gente vai trazer alguns produtos digitais também para serem consumidos, mas a gente precisa olhar para a gente e entender da onde vem, né, Nath? Não é simplesmente, aqui, tanto é que no começo da live a gente não falou que a gente estava ansiosa por ela, a gente não falou, mas uma das coisas mais importantes, a ansiedade nasce muito cedo. E isso que a gente vem fazendo não é um diagnóstico médico, é sim um olhar para nós mesmos, né? É um olhar de autocuidado, né, Nath? Sim, perfeito. E entrando um pouquinho, inclusive, na psicanálise, né? A ansiedade nada mais é do que um medo, né? E a gente precisa, sim, nomear esse medo. Entender o que esse sentimento quer nos dizer, né, Flávia? Com Então, de onde ele vem, o que ele está querendo nos dizer, se é algo antigo, se é algo que começou lá atrás, como no meu caso, que eu usei de exemplo, que eu lembro, assim, desde uns 6 anos eu sentia essa ansiedade, que hoje eu sei que é, né? Essa preocupação excessiva, tão pequenininha, né? Então, quando ele depois de algum acontecimento que tu não soube lidar, então a psicanálise entra profundo nisso, né? Para entender de onde ele vem. Então, isso é muito importante. E aí, pode falar que depois eu complemento. Eu ia falar que nós temos histórias que elas se complementam, porque tá, Travou um pouquinho aqui para mim, mas não sei tá se. quase a bateria para colocar aqui o carregador. Para Tá, mim, a minha maior, como eu falei, a ansiedade para mim, ela veio a partir do momento onde
eu tenho, né, a minha mãe, já falei várias vezes, a minha mãe é uma mulher muito alegre e ela sempre teve um olhar muito otimista pela vida. E a minha mãe, ela tem sérios problemas de saúde e nunca ela se deixou abater. Então, eu tinha como quase como uma obrigação de ser feliz. Como a minha mãe tinha sérios problemas de saúde, sempre teve, e eu que nunca tive nada, como eu ia ser triste ou não ser essa pessoa que eu gostaria de ser. Então veio daí, veio dessa autocobrança, aí vamos lá, né, falar sobre autocobrança. Veio da autocobrança de ser feliz o tempo todo, de estar bem o tempo todo. Uma pessoa me fala: "Ai, como é que tu tá?" Eu tô sempre bem. E a gente, as pessoas que conhecem a minha mãe, tu pede para ela no telefone até hoje, ela tá com 80 anos. E eu peço para ela: "Mãe, como é que tu tá?" E ela: "Ah, eu tô ótima, maravilhosa." Ela sempre fala isso. Ela pode estar assim, ó, espedaçada, mas ela nunca tá ruim. E eu Isso também é um problema, né, Flávia? gratiluz, é a própria gratiluz, E exatamente. isso também é uma questão, é um problema. Não um problema, né, mas a pessoa que tá Mas sempre é, mas é um não problema. deixa de ser, né? Não Porque deixa, a pessoa não tem como o ser humano estar sempre bem. não tem. E aí isso parte do princípio de que a pessoa está reprimindo as emoções dela. Porque ela Exatamente. vai sentir tristeza, vão ter dias que ela não vai estar bem e tá tudo bem. E vamos lá de novo, então, falando do Divertidamente. Por que que eu indiquei o filme, né? E que eu gostei tanto? Porque o Divertidamente, ele traz a Hailey, que realmente fazia o quê? Reprimia suas próprias emoções. E aí ela reprimia a tristeza, ela não podia chorar. Então ela estava sempre feliz, naquele momento gera uma ansiedade, porque se tu não pode chorar. Hoje eu choro por qualquer coisa. Choro com propaganda de margarina. E se alguém me dá um. A gente, eu e tu, né, Nath, que a gente troca muito feedback. A Nath fala certas coisas para mim, daqui a pouco já tô chorando. Então, hoje eu não reprimo mais as minhas emoções. Mas eu tive que fazer o quê? Me entender, me autoconhecer, entender Sim, como eu funciono, como é. Então, isso também é muito importante, né, Nath? sim. E é exatamente isso que eu ia falar, que eu disse, ah, tu fala e depois eu complemento. Era isso. Autocobrança excessiva. Eu não sei tu, mas o que mais me causa ansiedade é a autocobrança excessiva, né? Quando tu acha que tu só vale se tu for muito produtivo, se tu fizer muitas coisas. Então, quando eu não consigo fazer muitas coisas, eu me sinto muito mal e me sinto horrível. Então, isso é um ciclo interminável, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, Nunca. comigo seria autocobrança excessiva, mas depois tem outros casos também, né? Como padrão de controle, né? Pessoas que querem, que acabam se mantendo tensas porque querem estar no controle, prever tudo o que vai acontecer, que ficam naquela coisa de algo ruim vai acontecer o tempo todo em estado de alerta. Esse é um dos pontos também que geram a ansiedade. Ou traços de história, né? Que a gente já falou um pouquinho aqui também, quando a gente cresce em um ambiente de muita crítica, muita exigência, ambiente instável, imprevisível, é quando também pode gerar essa ansiedade, né? E é muito interessante, porque quando a gente traz principalmente esses padrões de controle que geram ansiedade, a gente esquece que a gente não controla, né? A gente não Exatamente. controla o outro, a gente não controla o que vai acontecer. A gente pode controlar as nossas emoções, como eu vou me sentir a partir do que está acontecendo. Mas controlar o outro ou controlar o que vai acontecer, a gente não controla. E é aí que às vezes a gente se perde, né? De ficar tentando controlar e ficar tudo o tempo todo alerta, aquilo que tu falaste, né, no começo. O tempo todo alerta, e o alerta é o controle. Boa noite, Fátima, querida. Boa noite, Fátima.
Eu acho que isso é, para mim, é uma das coisas mais que houve, né? O maior, a maior revelação é isso. Eu não controlo nada. Isso. Eu não controlo a opinião do outro, eu não controlo o que o outro vai pensar de mim, eu não controlo nada, O que vai nada. acontecer? O que vai acontecer, o que Sim. vai acontecer amanhã, eu não tenho controle. Sim, aí até a gente entra também naquele post que eu fiz, não sei se foi ontem ou antes de ontem, né? Você confia na vida, que era do livro Um Compromisso que eu posto diariamente, né? É muito sobre isso, sabe? O confiar. Aí algumas pessoas responderam que sim, outras que às vezes sim, às vezes não. Foram as duas respostas mais, né? Que as pessoas Voltei, mais. voltei. Não caí, foi só o celular. Então, foram as duas respostas, né? As pessoas responderam mais, foi que sim, e que às vezes sim, às vezes não. Então, esse controle também está muito ligado a isso, né? A confiar. Confiar que vai seguir o fluxo que tem que seguir a vida e que vai acontecer o que tiver que acontecer e que a preocupação, o nome já diz, né? Pré-ocupação. E tu vais te preocupar antes de algo que tu nem sabe se vai ou não acontecer. E se tiver que acontecer, tu não vai ter controle sobre isso. Então, o controle gera muito sofrimento, né? Sim, E eu não tô falando aqui, né, dizendo assim, ai, não, a gente não faz isso. Muito pelo contrário, né? não. Todo mundo faz, de certa Todo, forma. todo mundo faz esse tanto a autocobrança quanto o controle, quanto também isso da produtividade que tu trouxe. Eu já falei em outras lives e vou e vou falar de novo. Aqui na Serra a gente tem um ditado italiano que quem descansa carrega pedra. Por quê? Porque é a produtividade o tempo todo, eu não posso ficar no ócio. Por quê? Porque nossos ancestrais, principalmente aqui da Serra, eles trabalhavam o tempo todo e não tinha descanso, não existia descanso, porque as pessoas precisavam produzir. Tinham 15 filhos, muitas vezes, não era para porque era bonito, porque não tinha TV. Não, era para produção. Então, hoje não se fala sobre isso, mas na verdade era para trabalhar, era mão de obra. Eu até brinco, né? E claro que isso não tem de maneira alguma é um respeito muito grande que eu tenho pelas ancestralidades de negros e que foram escravos, mas muitas pessoas foram escravas brancas da sua própria família. Então a gente não pode também esconder isso e falar que isso, ah, não, normalidade. Não. Na verdade, a gente teve sempre, né, Nath, um olhar muito produtivo que virou tóxico, né? Sim, Então, principalmente nos tempos atuais, né? Hoje em dia, se tu não fizer o dia todo, parece que não valeu se o dia não rendeu. E não, né? A gente precisa desse descanso. Ontem até eu te perguntei, né, como é que tu consegue fazer tanta coisa, porque eu fico me perguntando se sou eu que não dou conta de muita coisa no dia, ou se isso é meu, se isso não é. E depois eu até te falei que eu estava refletindo sobre isso e me veio a resposta, né? Não sou eu que não dou conta, é que a gente não foi feito para isso, exato, sabe? Aí que nem tu, aí tu trouxe mais um complemento dizendo, né? Não, é que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, eu não tô com a cabeça em outro lugar. Por isso que acaba sendo mais produtivo. Isso é muito real. Todas as vezes em que eu foquei no que eu estava fazendo, sem ficar toda hora pegando o celular, ou o tempo parece que rende muito mais, tu te sente muito mais, tu te sente muito melhor, muito mais tranquila, mais leve, né, Flávia? E, exatamente. e é isso. Então, não é, nós não fomos feitos para esse ritmo de vida. Não. Então, não adianta, gente. Vai ser necessário colocar o tempo do descanso também. Eu também tô olhando muito para isso. Para mim também, eu tenho também dificuldade nisso, mas a gente precisa descansar, tanto quanto fazer coisas. E vem do burnout é esse tipo de coisa, né? A Laura falou, né, que a Adri se sente mal em parar de descansar. E não é só ela, é a maioria das pessoas. Nós, o tempo todo, temos que brigar com essa produtividade tóxica, porque assim,
Eu fui chamada de preguiçosa porque eu não queria levantar às 7h30 da manhã para arrumar a cama no sábado, por exemplo, né? A Sandra falando, eu também tinha esse sentimento, Laura. Não tem como não ter. Em Sim. nenhum momento alguém não passou por isso, de não se sentir, ah, não, eu não estou. Agora eu me lembrei de uma cena da Fátima. A Fátima é a mãe de um amigão meu lá de São Paulo, e eu nunca esqueci o fato dela ter. Ela tem aquelas mesas que são mesas que cabe o computador, sabe? E ela é prof. Agora eu não sei se ela é, acho que agora ela já está aposentada. Mas ela sentava na frente da TV com aquela mesa com o computador, ó, o Cris está aqui. E ela sentava e ela ficava, às vezes, a gente saía de noite, ela ficava lá trabalhando. Trabalhando fazendo o quê? Fazendo, corrigindo prova, fazendo um monte de coisa. Então, assim, às vezes a gente acha que não está produzindo, e a gente está produzindo enquanto a gente assiste coisas, a gente faz coisas junto, e aí isso é o quê? Acaba dando ansiedade. Porque enquanto ela estava lá olhando a novelinha dela, fazendo as coisas dela, ela estava produzindo. Então, será a Fátima dizendo que agora ela se aposentou? Mas é isso mesmo. Então, essa imagem eu nunca mais vou tirar da minha cabeça, Fátima, porque era muito real. E professoras, por que a gente acha que os professores agora estão, ai, nossa, professor, tu pensa, ainda além de não ser, ó, viu, ó, escutando a live e fazendo coisas, né? Sim, é isso, Então, sempre fazendo algo junto, né? Não que isso seja errado, não. Eu também faço muito isso de estar fazendo uma coisa, escutando alguma coisa e fazendo outra, mas vai ser necessários momentos em que a pausa tem que ser geral de tudo. Aí a cabeça continua trabalhando, né? Também a mente fica muito acelerada. Também tem exatamente, isso. Eu tenho esse exatamente. problema. Por isso que às vezes a gente coloca aquele áudio no 2, a gente mal entende o que a pessoa fala e fica fazendo leitura dinâmica das coisas depois, né? Isso, eu Porque sou dessas de colocar no 2. E a Laura colocou aqui, ó, nós olhando a live e entregando. Flávia, elas estão trabalhando. não Estão assistindo a acredito. live, tá? Que Olha elas aí, trabalham com ó. entregas. Viu? Eu não vi o Que que bom a que estão assistindo, mas não deixa de ser uma E foi uma coisa que eu falei produtividade. para ti, né, Nath? Eu disse, Nath, vamos falar o que a gente precisar falar, porque muita gente não fica só nos assistindo. E a gente comprovou isso agora, né? É bem isso. E no final de semana fazia o caderno para os alunos com dificuldade. Então, a gente acha muitas vezes que a gente não está sendo produtivo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que é assim, ó, bem segredos de Flávia que eu vou abrir aqui. O que que acontece? Eu tenho isso da produtividade tóxica dentro de mim, tá? Tanto é que eu tive burnout e que eu vendi o salão porque eu trabalhava 14, 16 horas. Já contei isso aqui. Mas uma das coisas que mais hoje eu faço e que eu não fazia é assistir TV. Eu não assistia TV porque eu me sentia muito improdutiva quando eu assistia TV. Hoje tanto é que no final do ano eu disse eu vou desligar todos os extremes que eu tenho, porque eu não faço, porque eu não vou mais assistir, porque mesmo quando eu estava assistindo, adivinha o que eu fazia? E eu fiz isso contigo, Nath. Eu ficava anotando e fazendo conteúdo com o que eu assistia. E eu fiz isso diversas vezes. Com filme é o que eu mais faço. Aí eu tô assistindo o filme, eu já tô pensando numa publicação ou num conteúdo de stories. Agora há pouquinho tempo a gente viu um podcast, né, Nath? Mandei para Nath. A gente já estava discutindo o podcast, tipo assim, ó, Sim, o dia todo, ócio. assistindo o podcast e colocando e anotando e uma mandando para outra, e assim foi. E eu tava assistindo na velocidade 2 tanto que eu terminei meio que junto contigo. Eu não sei se tu tava assistindo acelerado também, mas eu Não, terminei. Não, né? Eu não. imaginei.
porque eu comecei bem depois e terminei quase que junto contigo o podcast, a gente trocando ideias sobre. Então é uma aceleração assim que é uma coisa de louco, né? E sem contar que quando a gente para descansar, a cabeça fica a mil. E aí, como desacelerar isso, sabe? Então, Aí o que que eu fiz? Olha só. O que que eu fiz? Há uma semana atrás, eu entendendo esse meu gatilho, esse meu padrão de extremamente ser produtiva. Depois tu me explica o que que é isso, Josi, de tu fala no -4, se eu falo muito devagar. Olha só, eu peguei e naquele momento eu pensei, cara, faz uma semana isso, tá? Eu preciso ver TV para desacelerar. Eu pensei. É a única coisa que vai fazer com que eu desacelerar. Porque mesmo quando eu tô lendo, eu tô fazendo post e eu tô fazendo, pensando no que aquilo vai agregar na minha vida. Aí eu assinei Netflix para ver Emily em Paris. Que aí é uma coisa que eu acho muito fofo e aí eu não penso em nada. E aí foi isso. Acabei a série agora, essa temporada. Provavelmente eu vá desligar o Netflix de novo. Mas é isso. Ah, tá, entendi. Entendi. Aham, tá, entendi. Isso aí. A Josi, ela tem e ela responde. Cara, às vezes eu mando um áudio pra eu nem terminei de gravar quase, ela já tá lendo e já tá me mandando resposta. E a dona Nachelli também é assim. porque eu sempre escuto na velocidade 2, então eu tô a mil ali. E realmente, e tu trouxe isso do que tu te sentia improdutiva assistindo televisão. Eu é no celular, sabe? Ficar no celular me faz me sentir assim, ó, muito improdutiva. Só que a gente trabalha com isso, então às vezes é necessário. E eu me sinto muito mal, aquilo começa a me angustiar, porque eu tô perdendo tempo, sabe? Eu não costumo rolar o feed, mas às vezes eu me pego olhando os stories ali e acabo. Tu abriu ali já perdeu 15 minutos, né? Então eu me sinto muito improdutiva fazendo isso. Mas eu fico vigilante para não ficar muito. Mas realmente a gente precisa também pegar o celular para fazer muita coisa, né? Trabalho, enfim. Então vai ser necessário isso, né? E, e até me ocorreu uma coisa aqui que depois eu quero saber das pessoas, se vocês sabem o que faz vocês desacelerarem. Porque a Flávia trouxe ali o que faz ela desacelerar, né? Uma das coisas. E eu, são duas coisas, que é pintura, que eu foco só no que eu tô fazendo ali. Deve ser porque eu quero Inclusive, os deixar a Bob pintura Goods perfeita. da Nath estão lindos, Sim, meus né? Bob Goods estão assim, ó, show. E assim, as mandalas também, que eu adoro pintar mandala. Inclusive, é muito terapêutico, tem comprovação de que é terapêutico pintar mandala. Aí me ocorreu uma coisa aqui agora falando, será que eu foco tanto, né, no momento presente quando eu tô pintando, que é porque eu quero deixar perfeito? Deve ser o perfeccionismo, ó, olha só. Tomara Aham. que não, né, Nath? Tomara que não. Tomara que seja porque tu gosta de deixar bonitinho. É, mas eu gosto mesmo, eu acho que é as duas coisas, tá? É. E também montar quebra-cabeça são as duas coisas Ah, eu adoro montar quebra-cabeça também. que me fazem focar no agora, né? E deixa eu ver aqui o que o Vitor colocou mais para cima, que ele Eu tem muito tenho problema do sono. por causa dessa hiperatividade. Não deixa de ser uma ansiedade, e inclusive muita gente respondeu na minha enquete que eu fiz essa semana que era de noite, que era o momento que mais tinha ansiedade, Flávia. A minha enquete também. Algumas pessoas de manhã, a Josi deve Sim, ter sido uma das pessoas, inclusive, que colocou pela manhã, que tem bastante ansiedade, mas a maioria, tipo 70%, dividiu, né, entre manhã e tarde, mas a maioria das pessoas é a de noite mesmo. sim. A minha, se eu não estou enganada, também foi de noite, mas algumas pessoas responderam de manhã e poucas de tarde. Eu E sou do uma clube coisa da que eu, manhã. e uma coisa que eu gostaria de saber de ti, Vitor, é o teu celular à noite, ele tá sempre funcionando? Ou ele ou não é o celular. Geralmente, as pessoas que têm problema com sono, e eu, inclusive, em alguns momentos, principalmente no final do ano, que eu ainda estava atendendo,
eu notava que se eu estivesse mais tempo no celular, tipo, não desligasse o celular 2 horas antes, desligasse não é desligar o celular, é simplesmente botar ou no soneca e aí não receber notificação. Ontem, por exemplo, inclusive, eu até falei para Nath, né, que o que que eu fiz ontem, eu fiz a minha aula de pintura de aquarela e era umas 7h30, como a gente estava muito mexida por causa da live, que a gente estava conversando muito sobre o assunto e vendo nossos padrões, o que que a gente fez? Eu estava num momento catástico, eu estava com um sono, que, gente, eu fui dormir às 7h30 da noite, para vocês terem uma noção. E eu consigo, mas aí também é assim, ó, é sem celular. Eu coloco no soneca e vou dormir até de manhã, 5 horas da manhã eu acordei. Mas eu dormi praticamente 10 horas ontem. Que Hoje, né? maravilha, De olha. ontem para hoje. Sim, eu quero chegar nesse nível aí, mas eu não consigo. Ainda não consigo, Ainda. não é porque eu não consigo, não consiga pegar no sono. Se eu deitar, eu consigo, mas é que eu não consigo deitar esse horário, né? É quase que impossível para mim, né? Aham. E Bem isso. não, a Josi trouxe um comentário muito bom aqui, que eu perguntei, né, se as pessoas sabem dizer o que fazem para desacelerar, né? Fora o remédio, eu ainda tô tentando descobrir. É. Ó, a Muito bom, Fátima também né? gosta de pintar e caça-palavras. Ai, bordar tela, que Tem amor! Que comentários legal. que não estão aparecendo aqui para mim. O Marcos colocou que é desmontar alguma coisa ou montar. Perfeito. A Laura falou que ela coloca o celular no modo avião e tá perfeito, é bem isso mesmo. Eu não coloco no avião porque eu coloco no soneca e o soneca aí, por exemplo, se acontece alguma coisa, minha mãe me liga. Então tem pessoas que têm acesso mesmo eu estando no soneca, né? Então assim, tem 3 pessoas específicas que eu deixo porque caso precisarem falar comigo, que aí é algo mais que eu posso saber que é meio urgente, aí elas vão ter acesso. Senão, ele fica praticamente como um modo avião. Sim. A Nair colocou que se tá acelerada vai para a máquina de costurar ou para o joguinho, né? Ah, Que que legal, legal. a costura é legal, né? Agora, me fala se esse joguinho é joguinho de celular, porque a tela, vamos lá. Os nossos olhos não são feitos para olhar naqueles triângulozinhos do celular, que é por isso que a nossa mente fica acelerada. Sim. Uma coisa, né, que as mães que gostam de dar o celular para os filhos falam e que não é correto. Elas falam assim: ah, mas eu assisti a TV também sempre e não tenho nada, e não tenho problema. Gente, a TV, olha o tamanho que é uma TV, E a o distância. a distância que era e o que é um celular hoje. O celular é pequeno, a gente coloca para dentro e tudo colorido muito perto do olho. Sim, eles chamam Aquilo de gera luz uma. azul, né? Ela faz a gente despertar. É. E aí, Nair, me fala depois também como é que é para ti dormir, se não te dá essa ansiedade na hora de dormir, se tu tá jogando no celular. Porque geralmente o celular acaba fazendo isso, né? Sim. O Vitor falou, né? Para desacelerar, me encho de trabalho, pois preciso ficar cansado para dormir. É uma boa alternativa. Eu uso livro. Se eu estou, por exemplo, com muita vontade de dormir, eu tenho e eu não estou com sono. Ah, fiquei pensando muito em coisas que eu preciso fazer no outro dia e tal. Eu leio um livro. E geralmente livro mais maçante, que aí ele vai me dar sono, certamente. Faço isso. E realmente fico com sono e durmo. A Fátima colocou que gosta de pintar e fazer caça-palavras e também bordar tela. Legal. Aham. É, eu agora que eu comecei nessa coisa de pintar, né? Ah, tá. Joga até vira o sono. Bíblia, tira e queda. Olha, Josi, olha que Jesus não vai ficar feliz contigo, hein? A Bíblia realmente tem coisas, uma, porque eu, por exemplo, tem partes da Bíblia que eu não entendo. Eu até agora me mandaram uma sugestão de Bíblia que é bem fácil. Depois, se vocês quiserem, eu até coloco aqui
porque é uma Bíblia que diz que tem, então, uma. Eu também não consigo entender. Tem até, então, essa didática mais fácil, Eu tô né? lendo uma que eu tô achando bem legal, bem interessante, tô Ah, que entendendo, e eu legal. gosto muito de aprender. E ela, se eu não me engano, é realmente traduzida com a linguagem atual. Depois Uhum. eu posso mostrar para vocês que eu tô achando bem Mostra, legal. coloca E lá eu no teu peguei também um stories. cronograma para ler, para começar em um capítulo mais tranquilo, né? Uhum. Então, realmente está sendo bem legal, estou aprendendo bastante nessa. E está sendo bem tranquilo de ler, não estou achando tão difícil, não, mas é realmente traduzido na linguagem atual. Depois eu É, vou mostrar para vocês, eu vou postar ali nos stories uma foto, tá? isso aí. Então, só para a gente começar, então, aí para essa cura, que não é uma cura, eu acho que a gente precisa lembrar, né, que então existe um padrão ali que acontece para a gente sentir ansiedade, que é o excesso de exigência, vem a exaustão, aí vem a culpa e depois vem mais exigência ainda, né? Não, 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 não. A Josi falou que alívio, achei que era eu que precisava de coisas mais lúdicas. Não, é real. A Bíblia, tanto é que por que os devocionais, e vamos falar de todo mundo, né, Nath? Vamos falar só de nós, das pessoas que estão aqui. Todo mundo foi pro devocional e fez muito sucesso, né? Café com Deus Pai. Agora tem o do Dave, né? Dave Leonardo, que eu gosto muito, que é Oi Deus, sou eu de novo, que tá sendo muito gostoso de ler. Eu tô lendo todos os dias no aplicativo, eu não comprei o livro. Mas por que é tão gostoso? Porque ele traz uma parábola ou traz uma mensagem da Bíblia e mesmo assim ele traz esse ensinamento de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais fácil, de facilidade de entendimento. Ou seja, ele traz com metáforas e metáforas do tempo atual, que é isso, porque a gente não precisa ter que ler a Bíblia e ter que entender tudo que está ali. Então, às vezes, a gente nem tem tempo para isso, né? E vamos lá, falando do tempo precioso. Ok, lemos meia hora a Bíblia e aí entende nada. Como assim? Então, é muito mais fácil ler um devocional, se tu não é acostumada, que vai trazer uma história, vai falar sobre isso e vai ficar mais tranquilo para nós, né? Então, eu acho que isso também. Não trazer essa parte de fazer com que pareça ser difícil e que a gente se sinta burra, não é isso, né? Que a gente quer. A gente quer realmente por isso que foi um sucesso estrondoso isso, né, Nath? Sim, sim, tem ajudado muitas pessoas com uma linguagem mais fácil. É uma página mais curta também, né? Então, é bem melhor mesmo para quem tem essa dificuldade, talvez, de ler a Bíblia diretamente, né? Mas eu Ah, gostei bastante dessa que eu tô lendo agora, vou depois que divulgar. legal. Agora, uma pergunta que não está no script, que eu me lembrei essa semana, que eu li no devocional, e eu vou te pedir, Nath. Hum. Se Jesus viesse e te dissesse exatamente como ele fez com Pedro, e dissesse, vem até mim, e ele estivesse em cima das águas, tu iria? Ou a tua ansiedade e a tua autocrítica não ia deixar tu ir? Não, acho que eu iria, sim. Iria? Sim, Sem nele eu cair, sem confiaria. medo? Nele eu confiaria. Ah, muito bem. Eu pensei isso ontem quando eu estava lendo essa parte, né, de Jesus, né, chamando Pedro e Pedro se cagou literalmente, né? E começou a mergulhar lá, caindo na água, dizendo: "Não, vou me afogar". E aí eu pensei, como será que seria, né, se eu fosse chamada naquele momento e ele dizer para mim: "Vem que eu tô aqui". Ah, eu vou. Vou até de olho fechado para não sentir a água. Sim. E isso tem ligação muito com o que eu falei sobre confiar na vida, né? Também. Não deixa de Exatamente. ser. Fala aí, Josi, que eu quero ver da Josi se ela iria. Eu acho que ela não iria, que ela ia acabar ali que nem Pedro, ali no meio do mar. Mas enfim, é só para a gente trazer
uma coisa que é tão simples, né, no tempo de Jesus, mas que é tão doloroso, né, confiar muitas vezes, né, no invisível, que aí é o que tu disse, né, e confiar na vida. Às Sim, vezes é difícil a gente confiar naquilo que a gente não vê, muito. né? E a gente precisa, eu acho que uma das curas, porque não existe, vamos lá, de novo, a gente não vai deixar de sentir ansiedade. Que bom, Sandra, que bom. Isso aí. Ai, adorei saber de vocês. Ó, a Fátima também. Teria medo, mas iria. Isso aí. Eu sabia que a Josi ia dizer exatamente isso. Mas eu acho que é isso. A gente se auto. Ah, é sinal que a Josi se conhece, né? Eu acho que é isso. A gente precisa também saber as nossas limitações. Não é porque precisa fazer algo, mas sim é porque a gente sabe como a gente é, né? Sim, E essa cura que não é cura é aprender a se regular e saber escolher, né? Escolher pela gente, escolher pelas coisas que são prioridade na nossa vida, né? Que nem a gente sempre fala. Eu e a Nath, a gente fala muito sobre isso. Ela tem filhos, eu não tenho. Ela tem uma família, eu não tenho ninguém comigo que precisa de mim agora, neste momento. Meus pais são sempre cuidados na praia, eu não preciso estar lá. Então, saber quem somos e não cobrarmos também de nós. Mães, elas se cobram demais por estar bem o tempo todo, por fazer muitas coisas. Então, ter esse tempo também, as mulheres que são mães, a gente falou muito isso, né, Nath? Porque a gente pensa que é fácil, mas não é, né? Então, as crianças, às vezes, querem as mães, não querem os pais. sim, a gente Então, estava conversando muito também sobre as férias agora, né? Porque agora eles de férias, nossa, é uma exaustão muito grande, porque eles têm uma energia interminável e eles demandam exatamente. a gente o dia todo. E aí, principalmente para quem trabalha em casa ou, enfim, fica em casa com eles, é o tempo todo. Então, é um pouco mais de cansaço do que o normal também. Tem isso, né? E saber que tá tudo bem estar cansada, não sentir culpada por estar cansada, né? Então, todas as mães que estiverem na live ou que vão assistir depois, pensarem nisso, né? Ter autocompaixão, Sim, né? A Josi, por exemplo, que trabalha muito também, ter autocompaixão, né? A Fátima, que trabalhava muito também, autocompaixão. É tipo, ok, eu trabalhei, agora eu vou me dar esse descanso e de realmente descansar, né? sim. Desligar o celular, assistir uma comédia que seja. E eu falo isso para mim também. Não é só para vocês, eu falo para mim Sim, também. sim, Porque é serve isso, né? serve para todos, né? Inclusive, eu trago aqui também para os homens que trabalham, Com porque certeza. precisa desse momento de descanso, sabe? Não é só trabalhar também. Precisa priorizar o sono, porque quem não dorme bem não vai trabalhar bem e não tem como estar bem e daqui a pouco começa a refletir no corpo, sabe? Então, quantas horas tu tem dormido por noite, sabe? Se questionar, ainda mais dependendo do que a pessoa estiver trabalhando, às vezes é um serviço mais pesado. Então, pense sobre isso também. Priorizar também o descanso, na mesma medida. Trazendo uma coisa que a gente vai falar semana que vem, que é sobre relacionamento, mas também que gera ansiedade. O homem, o que que ele quer de um relacionamento? Ele quer paz. E por que que ele quer paz? Por que que ele quer chegar em casa e ter paz? Porque a mente do homem já é mais acelerada que a mulher, porque ele precisa ser provedor. Eu acredito muito nisso. Então ele já vem com essa carga emocional muito mais forte. Preciso prover, preciso me doar para minha família, É principalmente uma se ele for responsabilidade muito grande, né? Quem exatamente. realmente assume isso é uma responsabilidade. E Então, o aí peso é trazer maior.
Exatamente. Então, trazer isso para casa e chegar em casa e não ter paz, aí é pedir para morrer mesmo, né? É pedir para a ansiedade bater e para o cara não conseguir dormir, nem dormir direito. Então, eu acho que, não terminando nossa live, mas já falando também, as nossas lives complementam uma a outra, né, Nath? Porque não tem uma vida sem estar complementada e estar todas tudo junto. Não tem como. É da ansiedade, a gente traz ansiedade do trabalho, a gente traz ansiedade no relacionamento, a gente não tem como. O padrão é em tudo também. Tá Então a tudo gente interligado. E tudo esse interligado. assunto de padrões de comportamento que a gente traz muito, que na verdade é o nosso ponto central, que é trazer os padrões, né? O que a gente repete, o que a Exatamente. gente aprendeu, o que a gente viu. E isso tudo acaba tendo ligação com todos os assuntos que a gente traz. Com certeza. Então, o que que a gente precisa trazer, né, para essa regulação do nosso corpo, trazer essa regulação do nosso sistema nervoso para que a gente consiga ter mais calma e ser menos ansioso e ansiosa, né? Então, primeira coisa é sempre a respiração. Quando a gente estiver muito ansioso, escutar nossa respiração. Se ela tá curta, é porque a gente está ansiosa. A gente está ansioso. Então, essa coisa de respirar, a regulação da respiração, ela precisa ser feita, né? Então, por quê? Porque quando a gente tem essa respiração, a gente consegue ter de novo o que a gente trouxe no poder do agora. O agora. É aquilo, é a gente sentir e a gente escutar a nossa respiração. Então, Sim. isso para mim, é uma das coisas mais importantes. E, ai, que bom, Márcia, que bom. É isso mesmo. A respiração nos traz para o agora, porque tu não consegue. Quando a gente está respirando, gente, e escutando a nossa respiração, a gente não consegue pensar. Por que que quando a gente faz meditação, a gente faz a respiração, expira, inspira em quatro tempos, né? Em 4 segundos, e 6 para soltar. Porque tu não consegue nem pensar quando tu tá fazendo isso. A sensação que eu tenho é de nó na garganta e sufocamento. Quando isso acontecer, é respiração. E ai, não consigo. É fechar os olhos e respirar, Josi. É isso. A respiração de 4 e 6 tempos que a gente fala. 4 para entrar e 6 para sair. Não tem como, não tem outra coisa. Quando a gente faz essa respiração, e claro que às vezes o que acontece? Essa sensação de sufocamento, às vezes a gente não consegue pensar, tá tão lá no inconsciente que a gente não consegue. Mas trazer para o pensamento e respirar, não tem como não continuar com essa sensação. É na hora, né, Nath? Sim, é muito importante, sim. A respiração é o primeiro ponto, e aí depois as outras coisas que a gente trouxe, como ah, ter atenção para o sono, né? Avalie como é que tá o teu sono, ter algum ritual para desacelerar antes de dormir. O exercício físico, uma caminhada ao ar livre ajuda também, né? Às vezes as pessoas não conseguem por conta do trabalho, mas às vezes no horário de almoço, ou dependendo do teu trabalho, encaixar ali 10 minutos que seja para isso, é o exercício físico, e reduzir os estímulos no final da tarde e à noite. É muito importante, porque não tem como não ficar acelerado no celular até a hora que for deitar ou que estiver deitado, né? Exatamente. Eu faço um exercício que eu acho bem interessante, é ficar olhando o movimento das nuvens. Então, como as nuvens elas passam muito devagar, eu fico cuidando do movimento das nuvens e elas passando. Isso dá uma sensação de tipo, ai, perfeito, tomar café no sol, ótimo. E é uma regulação também dos hormônios para o nosso corpo. A gente deveria tomar 10 minutos de sol todos os dias. Bem falado, Dri. É exatamente isso mesmo. Então, é a melhor coisa. Esse. Pode falar, tu ia Hoje, falar alguma coisa?
Não, ia dizer que hoje eu estava bem acelerada e eu fui atender presencial. E no lugar que eu atendo tem tipo um jardinzinho. Até tirei fotos, depois eu vou postar porque eu achei lindo. E o dia estava muito bonito também. E eu estava Uhum. acelerada, né? Era live, era atendimento, muita coisa. E eu fiquei esperando, né, o paciente e fiquei olhando, assim, tirando foto das flores, e só de chegar naquele lugar ali eu já fiquei mais tranquila. Então a natureza realmente acalma a gente, né? Então, às vezes, Calma. só olhar para uma árvore, para flores, eu gosto muito de flores, né? Não posso ver uma flor que eu tô Eu tirando também. foto, eu tô Eu olhando, também. eu tô, sabe? Sou apaixonada. Então, essas coisas ajudam muito a gente também. Então, se você não mora em um lugar onde tenha, onde seja possível estar em contato com a natureza, então tire um tempinho, quem sabe um final de semana ou um dia de folga, para ter esse momento. Eu acho muito legal, muito importante. A gente faz uma. Eu gosto muito de fazer também o aterramento, que é colocar os pés sem chinelo, sem calçado no chão. Não importa se tem a terra, ou se tem a grama, ou se tem calçada, pode ser até calçada, mas é sentir realmente os pés no chão. Porque Sim, esse aterramento, ele realmente ele dá uma sensação maravilhosa. Ah, eu não tenho como ir para a natureza, que nem tu falaste, mas eu tenho como colocar o pé no chão. E não sim, importa como, parece que a gente se sente vivo, sabe? Para mim essa é a sensação, assim, parece que eu me sinto pertencente à terra. Na verdade, eu acho que é sim, isso. E sim, aí essa sensação de pertencimento que a gente tem, que foi a primeira sensação primordial, né, que a gente teve lá do tempo ancestral de novo, que a gente precisava se sentir pertencente a uma tribo, a alguma coisa, para saber que a gente não ia morrer, que nenhum bicho ia entrar de repente na nossa caverna lá, né? Então, essa sensação de pertencimento com a terra, ela é maravilhosa. Inclusive, vários rituais que eu fiz o ano passado, né? Ritual do cacau, ritual do feminino, da contoterapia, foi exatamente para isso, para me sentir pertencente à Mãe Terra e às coisas, né, que às vezes a gente não dá bola, principalmente morando em cidades que tem muito prédio, enfim, né? sim. Então, isso para mim eu acho maravilhoso. Sim. Então eu diria para cada um tentar identificar quando vem esses gatilhos, sabe? Quando a ansiedade aumenta, quando ela diminui, o que funciona para cada um, sabe? E se perguntar também, né? Quando for preocupação excessiva, se perguntar qual é a evidência, né? Disso acontecer, isso realmente é real, é ilusão da minha cabeça, o que está sob meu controle, o que, que não está. Isso faz a gente também fazer um aterramento no agora, né? E, enfim, soltar o controle. E, e aquela pergunta, né, Flávia, se a pessoa realmente quer só entender a ansiedade ou quer realmente treinar o seu corpo e a sua mente para não cair nesse ciclo, né? A gente trouxe aqui algumas técnicas, algumas coisas que a gente sabe que funcionam, que pode funcionar, né? Mas a gente vai ter também posso falar agora Pode, do claro. nosso. A gente vai ter também a opção de um protocolo anti-ansiedade, que é um mini curso que a gente está fazendo, e muito em breve vai estar disponível, que são outras técnicas também, outras coisas um pouquinho mais profundas, um pouquinho mais direcionada para o caso de cada um, esse mini curso. Então, muito Exatamente. em breve acompanhe a gente que a gente vai divulgar. E esse mini curso vão ter muitas técnicas legais e formas de você identificar melhor o que é que está te causando isso. Claro que o melhor jeito de melhorar isso seria o autoconhecimento, seria através da terapia, né? Mas o mini Exatamente. curso é geral, é para quem faz, para quem não faz e para quem não pode fazer no momento também. É verdade. E além de tudo isso, né, traz aqui é sempre a consciência. É por isso que a gente está aqui todas as segundas, às 8 horas da noite. É para trazer consciência
não só para vocês, a gente está fazendo de uma maneira egoística também, porque a gente está falando essas coisas para nós também. Então, vocês não têm noção. Eu sempre falo, né? Quem vê palco não vê bastidor. Mas aqui a gente é muito sincera com vocês, exatamente por isso, para que vocês saibam que os bastidores é igual o palco. Ou seja, a gente também tem ansiedade, a gente também tem problemas, a gente também sofre com eles em muitos momentos, e a gente também tem padrão para quebrar todos os dias. E é por isso que a gente está aqui, para quebrar junto com vocês, para que vocês saibam que existe uma vida muito maravilhosa pós-padrão, pós-ansiedade, né? Então, por mais difícil que seja, muitas vezes, as respirações, estar no aqui e agora. Se vocês puderem ver até enquanto a gente não lançar o curso, vocês puderem ler o livro O Poder do Agora, que a gente falou no começo, é muito maravilhoso. Vocês vão ter uma ideia. O autor, ele passou um ano praticamente sentado num banco, vendo a vida passar e entendendo o que, que era o agora. Então, que a gente possa entender o poder do agora e ter essa sensação de presença sem ficar parado tanto tempo, mas realmente estando aqui agora, como a gente faz toda segunda-feira às 8 horas quando está aqui, né, Nath? Porque nesse momento, enquanto a gente está aqui, a nossa mente não está trabalhando. Não está pensando se a gente vai dar conta ou não. A gente não está pensando em autossabotagem ou em autocrítica ou em autocontrole. É nesse momento a gente está aqui agora mesmo e é um exercício para nós e eu espero realmente que esse exercício seja para vocês também e que vocês estejam aproveitando, assim como a gente está aproveitando também para ser aquele 1% melhor por dia, né, Nath? Tem alguma coisa Exatamente. para Sim, dizer? eu quero indicar também o livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, porque é um livro também muito importante, com técnicas para tudo, sabe? E essa técnica do deixar ir, inclusive, estará também no nosso mini curso. É mais uma técnica muito eficaz para tudo isso, não só para a ansiedade, tá? Mas para todos os sentimentos ruins, para doenças, para muitas coisas. Então, essa é uma técnica muito interessante também, e ela vai estar no nosso mini curso. E vai ser super legal, vai ser muito bom mesmo. Quem sigam nos acompanhando, que quem quiser adquirir não vai se arrepender. Vai ser muito legal o conteúdo do curso. Isso mesmo. Hoje o Vitor não estava presente na nossa live porque ele tinha aula e ele me disse hoje eu quero ir para aula, então hoje também ele não estava conosco. Mas semana que vem também temos relacionamento, então, só para lembrar, né, o que que a gente Sim, vai falar semana que vem. Espero que todo mundo tenha pelo menos não só entendido, mas que a gente consiga ter consciência nos momentos de ansiedade. Que bom, Josi, é muito importante essa troca e saber que não estamos sozinhos. Eu falo sempre para a Josi me diz às vezes, nossa, como que tu consegue? A mesma pergunta que tu me fez ontem, Nath, a Josi também me fez. E eu sou muito sincera em dizer, nem sempre eu tô bem. Nem sempre. Só, claro, a gente não vai estar aparecendo chorando em stories ou em alguma coisa assim, porque a gente tá mal. Mas eu acho que a gente precisa, hoje adulto, a gente dá conta. E o dar conta não é ser ansioso, é realmente às vezes se retirar, é ficar mais introspectivo. Então, nem todo mundo, de novo, né? Quem vê palco não vê bastidor. Mas aqui a gente traz tudo para vocês, porque sim. não tem como. Hoje a gente tem uma época de influencers, né, que fazem com que as pessoas achem que a vida não é real, que a vida é uma vida de mentiras e não é real isso, né? Não, Então essa vida perfeita, onde as não pessoas existe. estão, não existe, não existe.
A gente tem problemas, a gente tem ansiedade, a gente tem coisas que a gente ainda não realizou e tá tudo bem, porque é isso. A vida real é assim, né? É um ganhar e perder, é um ônus e bônus todos os dias. Sim, Muito obrigada, Fátima. Ela disse que é muito bom ouvir a gente. obrigada, Fátima. Obrigada, Josi, também, que também falou ali. E é exatamente isso, né? Eu costumo dizer que a gente é tudo farinha do mesmo saco, gosto de dizer assim, porque é verdade. Todo É mundo tem real. problema, a gente também se cobra. Eu me cobro demais, sabe? E tô trabalhando isso também. E imagina, né, gente? A gente que trabalha com isso, sabe? Que ajuda outras pessoas com isso, né? E então já tem questões. Imagina, né? Quem tá nessa aí e não consegue, talvez, daqui a pouco procurar uma ajuda, procurar uma terapia. A gente sabe que é muito trabalhoso isso, e todo mundo tem essas questões, todo mundo sofre por algum motivo. Então, estamos aqui para ajudar e para também mostrar para vocês que é assim, Obrigada. que todo mundo tem questões. Exatamente. Obrigada, Nair. Exatamente. A gente se cobra o tempo todo. É exatamente isso. E aí é essa cobrança que gera ansiedade. E o que que a gente pode fazer com isso? Ter consciência. O que que é de mim? O que que eu posso realmente fazer com isso que eu tenho? Né? Então, sempre eu penso hoje, por que que eu me sinto muito melhor quanto à ansiedade, né? E eu não falei a minha numeração, mas é na faixa de 5 que nem a Laura. Por que que eu não me cobro tanto hoje? Porque hoje eu sei que eu não me cobro com certas coisas, eu dificilmente me sinto culpada hoje. A culpa para mim praticamente não existe hoje. Eu me sinto culpada com poucas coisas, mas é na hora e eu já penso, já vem o gatilho, mas depois eu já penso, não, opa, consciência, o que que eu posso fazer? Aí eu faço essas perguntas, né, que a gente fez para vocês, o que que eu posso fazer agora? Trazer para consciência, né, a respiração. Então, tem coisas que não tem o que fazer, né? É realmente entender que o que eu posso fazer. Então, Fátima, principalmente para ti, cobrança, por quê? Né? Trazer isso. Por que cobrança? E se eu estou me cobrando, eu tenho por que me cobrar? Eu tenho como fazer? Não, eu não tenho. Então, não tem por que cobrar. Vamos lá também para não trazer aquilo que a gente falou numa das primeiras lives que a gente fez, né? Aquela triangulação de Karpman. Quando a gente fala sobre esse psicólogo, ele fez aquela triangulação. A vítima, o algoz, né? A pessoa do mal e o herói. Será que eu não estou tentando ser o herói e tentando salvar todo mundo quando eu estou me cobrando? Ou será que eu estou sendo uma vítima para me cobrar e para eu dizer, ai meu Deus, não consigo fazer nada certo mesmo? Então, sair da triangulação, que é dando voz à consciência, me traz muito isso. Então, lembrar dessa triangulação é muito importante para saber que, tipo assim, as pessoas não vão fazer exatamente comigo aquilo que eu faço com elas. Se eu sou uma salvadora nata, né, e uma curadora, a gente já falou sobre isso, eu não consigo salvar todo mundo. Hoje eu salvo quem eu quero, E quem né? quer ser Então, salvo? exatamente. Então, a gente precisa entender essas dinâmicas, né? Quem eu sou ali? Será que eu sou mais vítima? Será que eu estou salvando? A pessoa que trabalha com ajuda, geralmente ela é uma salvadora nata. Então, ela vem salvar. A Fátima provavelmente é salvadora. Ela vem com essa veia do tipo, não, vou salvar, vou ajudar, vou dar a mão. E lembrando sempre que o Salvador, por isso que ele usa capas, né? O herói. A gente se vê aonde? A gente se vê acima dos outros. E não é, vamos lá, não é que a gente esteja num patamar acima. Não. É porque a gente acaba se sentindo melhor nesse papel. Então a gente também precisa entender por que que a gente precisa se sentir melhor nesse papel. Para não precisar de ajuda, para não pedir ajuda, eu já fui, Nath, a pessoa que não pedia ajuda.
Ninguém precisava me ajudar porque eu ajudava os outros, Sim. né? Talvez Entender para isso, talvez né? para tentar mostrar que é forte, quando na verdade é a Com pessoa que está certeza. precisando de ajuda, né? Os padrões, aí vem os padrões, né? De novo, vem os padrões. Porque a gente precisa, quando a gente começou a fazer as lives lá em final de dezembro, foi exatamente para isso, para quebrar padrão todos os dias. E desde lá a gente está quebrando padrão todos os dias, eu e a Nath. E eu acredito que muitos de vocês, principalmente quando estão aqui, estão tendo gatilhos ou insights da onde quebrar esses padrões que vocês têm. Então, quando a gente se cobra, a gente tem que pensar por que a gente se cobra, por que a gente está se cobrando, né? Sim, o que Isso é para ser mesmo. aceito, é para ser amado, é para não ser Geralmente é para ser rejeitado. amado. Aí a Geralmente é para gente ser entra amado. também nas feridas emocionais, né? Que a gente vai trazer live sobre, né? Que são as 5 feridas emocionais que regem praticamente a nossa vida, né? Se tu descobrir a tua ferida principal e a secundária, né? Que a gente fala muito sobre isso, tu consegue descobrir como as tuas relações funcionam, como quais as pessoas que tu vai atrair, como Exatamente. tu vai agir nas relações, se for a do abandono, se for a da rejeição. Isso é bem legal também, esse assunto, e é muito esclarecedor para a vida da gente, Com quando a gente certeza. descobre qual a nossa ferida. Então, fiquem acompanhando que vai ter essa live das feridas também. Exatamente. Nos acompanhar é uma das coisas melhores que tem, né, Nath? Com certeza. Que a gente está sempre trazendo assuntos que realmente não vão corrigir a vida, mas vão deixar ela com muito mais consciência, E muito mais né? leve, com certeza. E Exatamente. compartilhando as nossas coisas também vai ajudar muita gente. É, E, lives até 2030, com certeza, Josi. e assim, né? Eu quero trazer uma frase aqui para todo mundo pensar também, que é do Augusto Cury. A ansiedade é o medo do amanhã roubando a paz do hoje. Eu achei muito boa, muito forte essa frase. Verdade. Muito boa. Adorei. Porque é isso, de novo, a presença, né? Porque hoje eu não estou no hoje, né? Do que Eu eu acho quero que fugir, também tem isso, né? Que muitas vezes é ótimo. para fugir do agora, é para porque tá insustentável, talvez. Mas por que? Aí vamos lá, de novo, a consciência. Por que que o agora está insustentável? O que eu preciso fazer, talvez, que talvez doa, mas que vai me trazer benefícios mais para frente e que eu vou ter a vida que eu quero. Exatamente. Então, trazer tudo isso para a consciência faz com que cada vez mais temos a vida no nosso sonho, né? Aquela vida mais tranquila, mais leve, né? Isso. Com os ganhos, que não são os ganhos secundários, né? Que a gente sempre fala, mas são Sim, os ganhos reais, não os sim, ganhos secundários, né? sim. É Inclusive por no aí. curso a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os ganhos secundários, vai explicar um pouquinho melhor o que que é isso, vai falar sobre o superego, que é essa voz que a gente escuta. Tudo isso vai ter no curso, mas a gente vai divulgar muito Sério, em breve. é verdade, é verdade. Gente, muito obrigada por quem estava aqui. Passamos de 1 hora e 30 minutos. A gente, ultimamente, quando a gente faz as lives, já está sendo mais longa do que o normal, né? Sim, Nath, a gente sempre comenta que a gente acaba não conseguindo fazer os assuntos entrarem em 1 hora, e sim em 1 hora e meia, 1 hora passada. Muito sim. obrigada por quem estava aqui até agora, ou entrou agora, enfim. Tomara que quem não conseguiu ver possa assistir toda. Muito obrigada, Sandra. Obrigada, Ai, muito gente, pela obrigada. presença. Obrigadão. Estejam conscientes, então, para que essa semana seja cheia de leveza e não de ansiedade. Isso mesmo. E qualquer coisa, estamos por aqui. Pode nos chamar, Estamos, que a gente está à disposição. com certeza. Verdade. Beijo, Beijos. gente. Até segunda que vem ou Até até nos segunda. stories. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.